Aqui a gente tem a figura de Javé, que seria o arquiteto, que conversa com Neo. Neo representa nós humanos, tá? A cada um de nós. O arquiteto, ele só consegue enxergar a variável de 0 e 1. Não há meio termo. É um princípio da ciência da computação. 0 ou 1. Uma dummy, né? Então, ele não consegue entender as nuances da escolha. As nuances de uma atitude como uma poesia, um ato de compaixão, porque exige sofisticação intelectual e emocional para você entender como o outro funciona. O arquiteto não tem isso. Porque a gente fala muito em elites que dominam o planeta, e elas existem, né? Mas se há uma elite que domina o planeta, há aqueles que financiam o que a elite está desejando que algo ocorra, ou seja, nós humanos. Quem financia o processo de dominação dessa matrix somos nós. Isso é produto de um sistema muito bem arquitetado por forças que sabem como manejar o psiquismo humano, e o calcanhar de Aquiles tem sempre a ver com emoção, desejo, padrão mental repetitivo. O cérebro humano, você já sabe dessa informação, não estabelece limites entre o que é real e o que é irreal. A imaginação cria isso tudo, os devaneios reforçam isso tudo, mas a ignorância é o grande elemento que fomenta o processo desses arquitetos invisíveis. E aqui no nosso bate-papo hoje, eu vou procurar colocar em várias linhas e perspectivas o que significam esses arquitetos, que tipo de matrix efetivamente, ou se há muitas matrixes, né? Dentro da própria Matrix? Matrixes dentro da Matrix é o que mais tem. E isso não para de ser construído. Mas isso é alimentado por algo que a gente chama de egrégoras, que a gente vai falar bastante também no nosso bate-papo hoje. Josias, depois dessa sua introdução, você fala muito no seu canal, nas suas mídias, defende muito nas suas palestras um tema da revelação cósmica. Isso. Certo? Então, para deixar todo mundo na mesma página, como a gente gosta de falar aqui no Lean Podcast, o que nessa revelação cósmica está sendo revelado? Seria uma questão de informação, vulgo pessoas que são ignorantes, né? Então seria informação, consciência ou mudança vibracional da humanidade? O que está sendo revelado? As três coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas o processo da revelação cósmica, ele é muito mais profundo ainda que ele seja embrionário, né? Ou seja, é um conhecimento que está sendo desvelado agora a partir de informações que já existiam na antiguidade da história humana. Só para a gente ter uma ideia, o assunto que mais, de fato, chama a atenção, que os estudantes da revelação cósmica se detêm, tem a ver com o Criador do universo, né? Que nas tradições gnósticas é conhecido como Yaldabaoth, que é o Deus cego. O significado de Yaldabaoth é aquele que não vê, aquele que não enxerga. Mas por que ele não enxerga? Qual a razão pela qual um criador de uma realidade, supostamente tido como Deus, que não é, porque ele é apenas um demiurgo. O que é um demiurgo? O que é um demiurgo? É um criador de realidades dependentes. Na tradução de Platão, é um artesão, um artífice. O cara que cria uma obra, uma casa, que edifica um prédio, ele está sendo um artífice, né? Ele mexe com questões físicas e matéria, simplesmente. No caso do Yaldabaoth, que é o mesmo Javé, é o mesmo Brahma, é o mesmo Alá, é o mesmo Ogin, da tradição celta. E aí, se eu for falar, vai ter muitas histórias religiosas ou conceitos religiosos em torno do mesmo nome. Mas o Criador, ele perdeu a condição, a conexão com a realidade espiritual que envolve a tudo. Antes de criar esse universo, ele também tem um outro nome, conhecido como Prabhajna. Ele foi advertido por entidades divinas superiores a ele no circuito do paraíso, onde em tese moraria Deus e essas entidades, e ele é de uma hierarquia inferior a essas entidades que o advertiram para não criar esse nosso universo. Nós não temos sorte, né? Então, a partir de uma precipitação de um suposto demiurgo que não é Deus, a fonte incriada está além de qualquer demiurgo. Detalhe básico e rápido para a gente não perder o assunto, o foco. A deidade não pode emanar a criação diretamente ou nenhuma criação. Ela delega isso para que as realidades possam ter espaço, livre arbítrio, né? Capacidade de que os seres não possam sofrer interferência dela, deidade. Ela estrutura as leis. Javé foi um desses caras, vou criar uma realidade para homenagear Deus, mas uma realidade que seja tão complexa que essa homenagem seja diferente de tudo que já foi criado até agora, emanado aqui no circuito do paraíso. Aí os outros seres disseram, olha, não, se você fizer isso, você não vai ter força. É como se você quisesse fazer uma corrida de Fórmula 1 com um fusquinha com poucos litros de gasolina no tanque. Não dá. Era mais ou menos essa analogia, tá? Para a gente entender que ele não tinha condições de fazer isso. Então ele emanou uma energia, viu que no milésimo de segundo que a energia kundalínica dele estava sendo expressa pelo chakra ágina, ele já viu aqui que a coisa não ia dar certo. Então ele tentou puxar energia
calcule as bombas de Hiroshima e Nagasaki e multiplique todo o potencial daquela bomba em 100 mil vezes ou até mais. Era como tentar retornar a energia de volta. Eu estou falando em termos de metáfora para a gente só entender. Tá? Ele não conseguiu. O que aconteceu com ele? O corpo mental dele se fragmentou do corpo espiritual que faleceu no paraíso. Faleceu não. Desmaiou no paraíso. Esse é um ponto. Isso aqui é o criador do universo. Nos filmes Matrix, das irmãs Wachowski, na quadrilogia, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e Matrix Resurrections, salvo engano meu, que é o último filme, há uma analogia que pode ser muito bem feita para a gente tentar entender quem está buscando dominar a humanidade, e eu diria as humanidades. Né? Aqui a gente tem a figura de Javé, que seria o arquiteto, que conversa com Neo. Neo representa, aí há um sem número de significados para Neo e de metáforas e de... Representa nós humanos, tá? A cada um de nós. Mas e se eu dissesse a vocês que Neo representa o neocórtex pré-frontal, que evolutivamente é o elemento mais recente da nossa condição cerebral? O criador, o arquiteto, ele é o princípio booleano da realidade. Mas o que danado é isso? O arquiteto, ele só consegue enxergar a variável de 0 e 1, não há meio termo. É um princípio da ciência da computação. 0 ou 1. Uma dummy, né? Então, ele não consegue entender as nuances da escolha. As nuances de uma atitude como uma poesia, um ato de compaixão, porque exige sofisticação intelectual e emocional para você entender como o outro funciona. O arquiteto não tem isso. Isso aqui é um princípio booleano. Booleano. Com dois ossos, né? Booleano. E aí ele cria 6 versões da Matrix. No filme, mostra isso. Né? As 2 primeiras versões. A primeira versão era perfeita. Uma obra-prima, como o próprio arquiteto diz no filme, sem guerra, sem dor, sem sofrimento, mas a humanidade não aceitou e colapsou o sistema. Aí o arquiteto cria a segunda versão da Matrix, agora tentando, o arquiteto, colocar todas as imperfeições nessa segunda versão. O que acontece? A humanidade faz fracassar novamente o sistema. O arquiteto fica sem entender. Por quê? Porque se o arquiteto só entende 0 e 1, qualquer variação de 0 e 1 para ele é imperceptível. Javé, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Ele se transformou na queda vibratória dele num computador que recebe, processa e lança os dados. Só. Mas sem nenhuma relação de empatia. Pelo menos era assim enquanto ele estava vivo, segundo a própria revelação cósmica, enquanto ele tinha ainda alguma cota de poder mental que hoje ele não mais tem. Nós estamos criando um novo Javé quando nós resolvemos mudar nosso psiquismo e ativar um tipo de sequência genética baseado na liberdade mental, na compreensão e numa atitude mais voltada a perceber a diferença. Seres como Javé e outros que existem no universo, não todos, o universo ainda é um elemento a ser conhecido por nossa civilização, mas todos os seres que entraram em contato com a humanidade hoje e se travestiram de seres bondosos, talvez não sejam tão bondosos assim, eram máquinas buscando entender a relação empática que o ser humano sente um pelo outro, mas eles não sentem. Aí eles se beneficiam dessa riqueza genética que eles não têm e aí vampirizam o ser humano. Vampirismo. Porque os arcontes, a palavra em grego para autoridade, são seres criados a partir do universo onde Javé está quando ele sofreu sua queda vibratória no Brahma Loka. A Loka de Brahma, o Genos, a morada celestial do Senhor Brahma, que fica contíguo à nossa realidade. E se eu disser para vocês que uma cientista de Harvard, conhecida como Lisa Randall, já descobriu, não é uma tese, ela já descobriu que há um universo paralelo ao nosso. Caramba. Antimaterial, inclusive, já que o universo de Brahma, Javé, lá é esse universo. Povoado por um sem número de forças e seres a partir da doença do Criador. Pela perspectiva da revelação cósmica, todos os seres que surgiram a partir dele surgiram com um DNA infectado. Porque ele não tem a percepção de que todos nós temos de uma vida espiritual. Mas aí você vai me perguntar, mas como é que ele... Nós somos Javé, Javé nos criou. O ser humano é criado por diversas forças nesse universo. O ser humano tem uma criação multifacetada. Javé não pode criar um espírito, tá certo? O único em tese que pode fazer isso, não é nem criar, o conceito correto é emanação. É a deidade que emana mônadas e elas vão se multiplicando nos vários níveis multidimensionais que existem por aí. Então esses seres arcontes surgiram a partir da queda de Javé. O que eles mais fazem é vampirizar a nós humanos e qualquer ser que tenha algum tipo de riqueza vibratória. Qualquer ser que tenha um tipo de conexão psíquica mais profunda. Mas se a gente fizer uma reflexão também a respeito desses arquitetos invisíveis e dos seres que a Matrix cria, né? O arquiteto fez essas versões,
Aí ele resolveu criar um programa menor para entender o ser humano chamado Oráculo, no filme Matrix. O Oráculo consegue entender a escolha dos seres humanos. Quando no Matrix Reloaded, Neo conversa com o próprio arquiteto no mainframe da máquina, a superinteligência lá, no Deus Et Machina, que é o arquiteto, ele diz, sabe qual é o problema, Neo? Você é uma anomalia sistêmica porque você cria escolhas. E eu quero equilibrar a equação, eu não quero que hajam escolhas. Eu quero que haja determinismo. Então ele cria o oráculo para tentar ler o ser humano. O oráculo diz, sabe por que você está falhando na criação, arquiteto? Ou nas versões da Matrix? Porque todos têm liberdade de escolher através de sentimentos, sensações, pensamentos. Enquanto você não criar algo que cristalize isso aqui, padronize isso aqui, você não poderá aprender o ser humano. Como ele diz, ele quer ter o controle. O mesmo Javé da Bíblia também quer ter o controle. Né? E ele criou o Merovingio. Quem assistiu o filme sabe disso. O Merovingio é a causalidade, é a previsibilidade mecânica da ação de causa e efeito. Você pegar esse copo aqui e jogar no chão, provavelmente ele vai quebrar. Então ele cria uma condição para que nossas escolhas possam ser previsíveis. O oráculo sequestra esse tipo de tecnologia. O Merovingio fica com inveja do oráculo, porque ela começa a prever ser o portal da intuição. O Merovingio, no filme, passa a ser um traficante de informações, querendo destruir o que o oráculo faz. Aí tem no filme os agentes Smith, que são aqui, é o oposto do Neo, é o vilão do filme, né? O cara de óculos escuros. Né? Os agentes Smith são o determinismo inflexível. É aquele lado apolíneo que exige ordem absoluta o tempo todo, sem flexibilidade para nada. Tanto é que no terceiro filme, e spoiler já, quem não assistiu ainda, eu tenho que falar desse aspecto. Tem gente que ainda não assistiu Matrix, hein? Mas assim, a grande questão é que há uma luta entre Neo e o agente Smith no terceiro filme, né? Quando o próprio Neo se deixa ser contaminado pelos agentes Smith, mas ele passa a fazer com que a Matrix receba a condição energética dele Neo. Né? E aí tem 1% dos seres que estão dentro da Matrix que nunca receberam a influência total do arquiteto, que é Zion, né, no filme. 99% aceita esse copo como sendo real. Mas tem um que diz assim, esse copo é feito de quê? São átomos vibrando em alta velocidade. Então esse copo não existe. Mas a ideia do copo, a ideia do copo parece que permanece, o copo vai ser destruído, mas a ideia não, isso aqui está despertando. Porque está compreendendo o elemento que está fora da Matrix. 1%. 1%. Anos atrás, só para abrir um parentezinho, eu recebi uma informação de que a Terra tem hoje 7 a quase 8 bilhões de seres humanos. 30 a 50 milhões de seres humanos na Terra estão tentando despertar. Nossa, muito pouco. Então veja, lógico que isso aqui é um nível de comparação que a gente está tentando estabelecer, mas isso é muito pouco diante do tipo de conhecimento que a humanidade já recebeu em termos de libertação psíquica, espiritual, mental. O tempo todo nós somos ao mesmo tempo, se há uma Matrix tentando dominar, também há um lado luminoso tentando libertar o ser humano dessa escravidão, que pode até condicionar e acorrentar o corpo, mas o pior tipo de escravidão, como a gente gosta de refletir, é aquela que aprisiona a mente, né? A amar a própria prisão. Né? Olá, escavadores da verdade! Não se esqueçam de comentar no vídeo suas dúvidas e impressões.